isso até num segundo plano, né? Muitas vezes gestores da educação não discutem políticas educacionais, né? O que a professora Ângela disse é o que eu também diria aqui como centro desse debate. Nós avançamos muito no acesso à educação. Nos últimos anos, a gente pode dizer que conseguiu universalizar o acesso à escola. É claro que ainda na educação infantil nós precisamos avançar e muito, há uma defasagem muito grande. A educação de jovens e adultos, senti que houve um retrocesso nos últimos anos também, né? Agora, o ensino fundamental, a gente tem vagas para todas as crianças em idade escolar. Agora, a atenção tem que se voltar para a qualidade. É inadmissível um aluno chegar ao final dos 9 anos do ensino fundamental, por exemplo, sem saber interpretar uma pequena frase que ele leu. Nós chamamos de analfabetismo funcional, né, que é alto no país. E no final dos 4 primeiros anos do ensino fundamental, o aluno precisa dominar a língua portuguesa, precisa construir frases, construir textos, interpretar aquilo que leu e conhecer os conceitos fundamentais da matemática. Então, isso é o básico, e nós muitas vezes temos alunos terminando o ensino médio, já adentrando as universidades com dificuldades na leitura, com dificuldades na interpretação do que lê, com dificuldades na matemática. Então, eu penso que os gestores da educação, os coordenadores pedagógicos devem se preocupar muito mais com a proposta pedagógica, as políticas educacionais e como é que nós vamos resgatar essa qualidade da educação e não ficarmos apenas preocupados com infraestrutura, uniforme, material. Às vezes até a escola tem um belíssimo laboratório de informática e ele fica fechado porque as pessoas não conseguem usar ou não tem um professor especializado para atuar nesse laboratório. Então, essa infraestrutura, esse material todo é importante. Não vamos deixar de lutar por tudo isso. Agora, o centro é a política da educação. O aluno precisa sair da escola sabendo, aprendendo, né? Internalizando conceitos, conhecimentos. E talvez esse é o ponto central das preocupações de hoje. Agora, deputado, você acha que então a questão é investir no outro material, que é o material humano? Olha, a professora Ângela aqui já reforçou muito essa questão, é investir naquele que é vamos dizer, que está lá na ponta, na escola, no dia a dia, né, na sala de aula, no chão da escola, como nós dizemos, que é o professor. Com todos os avanços na tecnologia, nós podemos dizer assim, o professor, ele é indispensável ainda hoje, né? Então é aquele que vai planejar, coordenar e estabelecer aquele vínculo com seus alunos. É aquele que vai conhecer a turma que tem na sua diversidade, né, que vai poder planejar as estratégias para que alguns alunos que tenham defasagens, né, no seu processo de aprendizado possam recuperar essa defasagem. Enfim, esse profissional da educação, ele é que precisa receber os maiores investimentos, ter condições de se aprimorar, estudar, fazer pós-graduação, né? Esse professor tem um tempo maior, né, para poder estudar e se preparar. Com certeza nós vamos estar investindo diretamente na qualidade da educação. Obrigado, deputado. E lembrando a você de casa que você pode participar da nossa teleconferência, enviando a sua pergunta para o e-mail comunicação@fetemes.org.br. E agora é hora da participação dos presidentes do Sintedes. A avaliação da escola pública está focada no IDEB, inclusive com uma das metas do novo Plano Nacional de Educação, a qual mede a competência da escola, dos alunos, do professor. Mas, no entanto, as instituições de ensino que formam esse professor, quais são as suas responsabilidades na construção de uma educação de qualidade? A LDB estabelece que as escolas têm autonomia para elaborarem o seu projeto político-pedagógico. No entanto, existem governantes que compram verdadeiros pacotes pedagógicos e fazem com que as escolas os sigam. Qual é a sua visão com relação a essa atitude tomada por alguns governantes?
Para responder a essas perguntas, eu vou convidar mais uma vez a professora Ângela Costa, que é da UFMS. A senhora está com as perguntas aí, então, uma a uma, por gentileza. Na verdade, essa avaliação, ela é feita pelo MEC, né? A avaliação institucional, inclusive eu sou uma avaliadora do MEC, e a gente vai ver o espaço físico, a formação do professor, o projeto, o PDI, que seria o projeto, né, de desenvolvimento da instituição. Isso é feito anualmente na universidade, de 2 em 2 anos. E também existe o ENAD, também é um programa de avaliação do MEC, que também visa avaliar o curso que está sendo realizado na universidade. Por exemplo, a gente não sabe ainda quais são os cursos que vão ser avaliados, né? Eles determinam isso de 2 em 2 anos. Então, também é feita uma avaliação com os alunos para que a gente avalie. Agora, no sentido de projeto político-pedagógico, né? Isso eu tenho falado muito, porque num país onde a gente tem um índice absurdo de 14 milhões de analfabetos, a gente não pode dizer, em lugar nenhum desse país, que nós temos uma educação de qualidade. Nós temos 30 milhões de analfabetos funcionais. Nós temos alunos na universidade que têm que ler 3, 4 vezes um texto para poder entender. E aqui nós continuamos fazendo o mesmo erro, caindo no mesmo erro, tentando alfabetizar a criança de uma forma absurda, né, mecânica, e ela aprende a juntar letra, mas não aprende a ler. A leitura é muito mais do que juntar letra, né? E esse projeto político-pedagógico, eu costumo dizer que é a bula do remédio. Quer dizer, quando você pega um remédio para tomar, ali na bula tem tudo. As indicações, para que serve, o que acontece, quais são as contraindicações. E o projeto político-pedagógico, ele tem que ser muito pessoal, de cada instituição. E o que a gente percebe é isso mesmo, um copia do outro, e não é utilizado, né? Esse projeto político-pedagógico, ele tem que ser construído de forma coletiva. Coletiva tanto com a comunidade interna como externa da escola. Aí entra a família também, os alunos, os professores, os técnicos, os servidores, quer dizer, todos participam dessa elaboração do projeto pedagógico. E isso, na verdade, não está acontecendo. Por exemplo, projeto político-pedagógico é um documento que tem que estar acessível aos pais. Eu costumo dizer isso, o pai não pode ficar longe disso. Geralmente, eu tenho falado sempre isso, olha, você tem direito a entrar na escola, né? A escola não pode fazer essa barreira com a família, tem direito a entrar, saber quem é o professor do seu filho, qual a formação que ele tem, quantos alunos tem na sala de aula e qual é o projeto político-pedagógico. Porque, de repente, o projeto político-pedagógico não é aquilo que está em consonância com a educação que eu acredito, né? Então, esse projeto político-pedagógico, ele passou a ser uma obrigação, tem que se fazer, que o MEC exige, mas assim, dessa forma, né? De qualquer maneira, vamos copiando, vamos fazendo, e ninguém conhece. Ele passa a ser, uma vez na PUC se falou isso, o pinguim de geladeira. Ele existe, mas ninguém sabe para quê. Está lá na prateleira, né? Então, precisamos saber fazer isso, assim quanto o regimento escolar, porque o regimento escolar, ele parte dessa discussão do projeto político-pedagógico, e eu acho que é o outro documento que está sendo esquecido na escola. A questão do bullying, da falta de respeito, da indisciplina, bastava fazer cumprir o regimento escolar. E para isso é necessário que esse regimento escolar seja amplamente discutido e divulgado para toda a comunidade interna e externa da escola. Obrigado, professora. E lembrando que para avançar na qualidade da educação é preciso garantir mais investimentos, como sempre foi falado, o tempo todo falado aqui. E uma das principais reivindicações dos educadores é a ampliação progressiva do investimento público até atingir, no mínimo, o patamar de 10% do produto interno bruto, que é o PIB do país. Hoje o investimento é de cerca de 5%. E essa meta ainda não está no Plano Nacional de Educação, que foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional. No texto, a meta é de 7%. Deputado professor Pedro Kemp, a pergunta é com o senhor agora. Quais são as expectativas em relação a esse plano? Se for aprovado, ele pode mudar a realidade da educação nos próximos 10 anos? Pois é, em relação ao primeiro Plano Nacional de Educação, nós tivemos uma grande frustração, que foi justamente nesse item do financiamento. Nós estabelecemos diretrizes, metas importantes. Agora, na hora de definir qual é o percentual do PIB que nós vamos investir em educação, nós não avançamos. Quer dizer, o governo da época vetou esse item, e nós ficamos apenas com um plano de metas, né?
diretrizes interessantes. Agora, nós sabemos que sem investimento, sem recurso, orçamento, não se faz a educação, como não se faz nenhuma outra política pública, né? Então, nós estamos agora fazendo um debate na aprovação desse novo Plano Nacional de Educação. É fundamental a definição do investimento que se vai fazer em termos de PIB, Produto Interno Bruto. Nós queremos chegar a esse índice de 10% do PIB investidos em educação. Porque, veja bem, senão nós vamos ter metas belíssimas. Por exemplo, fala-se na erradicação do analfabetismo, fala-se na ampliação das oportunidades de acesso na educação infantil, que eu já citei aqui. É preciso considerar que a educação começa na educação infantil, né? Não é no primeiro ano do ensino fundamental. Hoje, a criança pequena já deve ser inserida em centros de educação infantil, né? Nós temos pouco mais de 10, em torno de 13, 14% de alunos hoje cursando uma faculdade no Brasil, o ensino superior. Nós estamos na rabeira, né, dos países em relação ao ensino superior. Precisamos avançar muito nesse aspecto, né? Agora, como é que se faz isso? Com investimentos. Nós precisamos de recursos orçamentários destinados para a educação para que essas metas possam ser cumpridas. Agora, deputado, temos mais algumas perguntas aí das pessoas. Vamos ver. Historicamente, nossas comunidades participando da escola, a escola se fortalece. Por que então nossos governantes colocam obstáculos à participação popular, à gestão democrática das nossas escolas? Aumentando o montante aplicado na educação de 7% para 10%, é suficiente para financiar a escola pública? Como se vê na prática as ações para valorizar o trabalhador em educação? Por favor. Muito bem, boas perguntas. A primeira, em relação à participação da comunidade na escola. Ela é fundamental. Nós temos pesquisas no Brasil que demonstram que a escola aberta, a participação da comunidade, ela tem menores índices de violência e ela tem um rendimento melhor por parte dos alunos. Vejam bem, quando os pais se interessam, participam, acompanham, cobram da escola, ajudam a escola a se organizar, então nós temos, vejam só, isso é estatística já, é pesquisa realizada. Rendimento melhor dos alunos, né, na avaliação que se faz, e também a redução do índice de violência. Então, hoje há uma tendência, né, quando se fala em bullying, quando se fala em violência, em aumentar o muro da escola, trancar, colocar câmeras, etc., esse fechamento. Outra coisa, aqui no nosso estado, nós temos uma tendência muito forte do autoritarismo, do controle nas escolas, né? E a gente fala muito em gestão democrática, em autonomia da escola. A escola precisa ter essa liberdade de poder discutir com a comunidade e elaborar o seu projeto político-pedagógico. Então, com certeza, aqui no Mato Grosso do Sul, nós precisamos avançar mais nessa proposta da gestão democrática. Em relação à segunda pergunta, só o investimento maior, em termos de recurso, 10% do PIB em educação, nós já vamos resolver todos os problemas? Não, não é assim. Primeiro, nós defendemos que sem os recursos orçamentários para a educação, nós não vamos realizar as políticas, né? Precisa ter dinheiro para fazer educação. Agora, é preciso também discutir como esse dinheiro vai ser gasto, né? Como é que esse recurso vai ser aplicado. Então, aí eu defendo também a participação dos trabalhadores da educação, dos sindicatos, da comunidade organizada, para discutir com os gestores como é que os recursos da educação vão ser aplicados. E a terceira pergunta, né, que foi colocada, ela fala da valorização dos trabalhadores da educação. Eu queria colocar aqui 4 pontos que eu considero importantes. Primeiro, é preciso se discutir a política salarial permanente, uma política de Estado, não de governo, né? Uma política de recuperação gradativa dos salários dos trabalhadores da educação. Segundo ponto importante, plano de cargos e carreira, né? Hoje, por exemplo, nós já temos o ganho do piso nacional de salários, né? Agora, é importante lembrar que é piso. Muitos gestores colocam como teto. Ah, o piso agora é 1.187, então vamos pagar isso. Não.
Esse é o vencimento inicial, né? E aí